Uma manhã abençoada, como eu disse. E eu estou feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês mais um domingo. Fiz aqui uma colinha, glória a Deus. Mas eu geralmente não sigo. Mas amém. Aceitei Jesus. E agora? É o tema da nossa palavra desta manhã. Que desafio andar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que desafio é a gente aprender a andar em algo novo. Principalmente para mim, que sou bastante conservador. Não sei se você é uma pessoa mais despojada, gosta de desafios. Eu me desafiei muito pouco na minha vida. Eu acho que o maior desafio que eu já tive foi saltar de paraquedas. E eu fui porque eu falei assim, não, eu vou vencer esse medo. Então, mas eu geralmente não sou uma pessoa muito desafiadora. A gente vive naquele nosso mundinho, na nossa zona de conforto. E de repente, quando nós encontramos um caminho que vai completamente longe dos nossos limites, nos confronta, nos afronta, geralmente nos coloca de pé. Você que é uma pessoa que não gosta de receber ordens, você que é uma pessoa inflexível, acha que você sempre está certo, aí você descobre um que está sempre certo, você fala, meu Deus, é tão difícil nós aprendermos a lidar com esse novo caminho. Como eu devo me portar na sociedade agora que eu sou cristão? Como eu devo me portar no reino? O que o Senhor espera de mim? São tantas questões. Mas o Senhor é bom, tem cuidado de nós. E eu espero que a palavra que Ele me deu esta manhã traga um pouco de refrigério para a nossa caminhada. Que nós possamos verdadeiramente entender aquele propósito que o Senhor tem com as nossas vidas. A palavra que o Senhor deu para mim nesta manhã está no livro de Romanos, no capítulo 12. Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir. Você que é tecnológico, está com o celular, entra lá em Romanos 12, capítulo 1, ou vai passar aqui para você no nosso telão. E que o Senhor nos abençoe mais uma vez essa manhã. Romanos no capítulo 12, Paulo começa assim. Eu vou ler até o versículo 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis em si mesmo, além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Ou o que ensina, esmereça-o no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui Paulo vai continuar dando alguns outros direcionamentos, até o final, no versículo 21. Mas até aqui eu acho que dá para a gente entender um pouquinho o nosso posicionamento quanto a sermos inseridos nesse novo contexto. E por que é tão difícil nós entendermos hoje a quem confiar, o que acreditar, a quem seguir? Eu achei que o pessoal da comunicação foi fantástico quando colocou essa foto aqui. Em quem confiar? Que mão nós apertamos? Será que todos os caminhos verdadeiramente levam a Deus?
Parece que não. A partir do século XX, a igreja foi bombardeada por dois movimentos, que é importante nós entendermos antes de entrarmos no contexto que Paulo coloca aqui. O primeiro movimento foi o movimento neopentecostal e o segundo, o movimento liberal. Esses dois movimentos estão ativos hoje no meio cristão e verdadeiramente eles trouxeram uma nova visão para algo que já estava estabelecido. O pentecostalismo, na verdade, ele é uma visão que traz o aflorar dos dons através do Espírito na igreja. Fantástico, nada contra essa visão. Só que o neopentecostalismo é uma visão que veio tirar Deus do centro. Hoje o culto, basicamente, não é mais para o cristão. Hoje o culto, basicamente, não é mais para Cristo. Hoje o culto é para o cristão. As coisas que são faladas não nos levam mais a Cristo, mas nos levam cada vez mais a buscar a nossa vontade, o nosso querer. Então o culto passou a ser, é uma palavra feia, mas você vai se acostumar com ela, porque você vai ouvir muito. O culto passou a ser antropocêntrico. Tiramos o Deus teocêntrico do centro do culto e passamos o culto para o homem. Então hoje é muito fácil você se deparar com um culto da vitória. Hoje é muito fácil você se deparar com a busca pelo Espírito Santo, mas não para que você tenha os dons do Espírito Santo, para que seja feito na sua vida a sua vontade. Então, Deus foi tirado do centro do culto e foi colocado o homem. É por isso que muitas vezes você entra em determinados lugares e você sai vazio. É por isso que em alguns lugares nem Jesus é citado, nem o nome de Cristo é citado. Por quê? Porque Cristo é comparado a um Papai Noel gigante que dá bênçãos àqueles que são bons dizimistas. É o que a gente encontra hoje em dia. Então, o neopentecostalismo, ele veio trazer a vontade do homem sobre a vontade de Deus. Temos necessidades? Claro. Devemos entregar elas nas mãos do Senhor? Sem dúvida nenhuma. Mas você não está aqui para isso, amado. Você está aqui para adorar aquele que fez os céus e a terra. Você está aqui se preparando para entrar na presença dEle e viver na presença dEle por toda a eternidade. Hoje, a escatologia não é mais pregada na igreja. Hoje, muitos cristãos hoje nem sabem que Cristo vai voltar. E se eles souberem disso, é melhor eles esperar, porque eles têm algumas outras coisas para fazer antes. Tem algumas outras conquistas, sabe? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, mas não é a promessa da eternidade, é a promessa de ter um carro novo, é a promessa de ter um emprego. Amados, não é errado nós desejarmos termos uma boa vida, muito pelo contrário. Errado é nós tirarmos Deus do centro e acreditar que você só vai ser feliz se isso acontecer na sua vida. E é exatamente o que essa visão acabou, de uma certa maneira, disseminando no meio evangélico. Outro problema é o liberalismo. Como eu disse, a Bíblia está errada. E eu estou certo. Se eu quero e a Bíblia fala não, então eu deixo a Bíblia de lado e eu vou no que eu quero. Eu acho muito interessante, eu tenho muita vontade de entrar em algum ministério que é liberal, sabe? Para ver como eles fazem com alguns versículos, porque tem versículo que verdadeiramente eles não pregam. Eles simplesmente não pregam. A Bíblia tem que ser reescrita, a Bíblia tem que ser reinventada, ou a Bíblia, simplesmente o versículo não deve ser pregado na nossa congregação, ou pregado de uma maneira temática. O que é uma pregação temática? Eu tenho um tema, e eu gostaria de expor esse tema para a igreja, mas ele não tem base bíblica, então eu pego esse tema, pego um texto qualquer,
que muitas vezes não faz absolutamente nada, não tem absolutamente nada a ver com o tema que eu quero pregar, mas ele parece. Então eu geralmente leio esse texto, fecho a Bíblia e falo aquilo que eu quero. Essa é uma pregação temática. Existem pregações temáticas boas? Claro, claro que sim. Mas a exposição da Bíblia, o pegar o versículo e falar o que ele verdadeiramente está querendo dizer, isso está sendo abandonado, porque não interessa mais para a igreja. Porque essa onda de liberalismo, ela crê que você está certo, você tem a verdade, e não a palavra de Deus. Por isso que a gente ouve por aí, gente falando que a Bíblia tem que ser reinventada, reescrita, reinterpretada. Peraí, pensa direitinho nisso. Estamos há 2000 anos sofrendo perseguição, luta. Por várias vezes essa palavra foi queimada, essa palavra foi destruída. Tem países que ela nem entra e ela está errada. E você que talvez tem 20, 25 anos, 30 anos, você está certo? Então essas duas visões vieram dar uma bagunçada na coisa toda. Eu lembro uma vez que eu trouxe uma palavra sobre o ladrão na cruz. Lembra daquela história? Jesus estava na cruz e haviam dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. Um escarnecia Jesus e o outro, até um determinado ponto, ele olhou ali e falou assim: peraí, você que está falando aí, eu e você merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e fala assim: filho, ainda hoje tu estarás comigo no reino dos céus. O nosso Deus não negou o Pai, nem no momento da sua maior tribulação, nem no momento da sua morte. As suas palavras ainda salvavam, as suas palavras ainda estavam trazendo pessoas para o reino. Só que por conta dessas duas visões, uma vez eu preguei sobre o ladrão na cruz, e eu fui um pouco mal interpretado, porque não existe coisa melhor do que nós ouvirmos do Senhor: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Só que por conta desse movimento ter entrado na nossa igreja, nós não queremos esse versículo agora. Pensa direito. Quantas coisas estão sobrepondo a vontade de Cristo no nosso coração? Quantos desejos e vontades você quer que as coisas aconteçam, você quer que as coisas realizam? Só que, amados, se Cristo voltar hoje, tudo fica. Se Cristo determinar que hoje é o último dia, acabou. Lutas, tribulações, dificuldades, acabou. Nós estaremos com Ele na glória. Então não há absolutamente desejo, vontade, posições em que queremos estar, que deve se sobressair à vontade de Deus. Então uma vez eu disse: não teria coisa melhor que nós estarmos numa cruz e ouvir isso. Meu irmão, eu quase apanhei. Mas na verdade, aquele homem foi salvo. Aquele homem foi para a glória. Ele não queria: mas espera aí, deixa eu ver se eu volto aqui e continuo com o meu trabalho. Eu preciso receber aquela promoção, depois eu vou. Não, ele foi para a glória. E parece um absurdo hoje para nós querermos ir para a glória. Parece um absurdo para nós hoje. Desculpa. Aquele homem, ele ouviu essas palavras e foi. Eu e você um dia também ouvimos essa palavra, só que nós ficamos. Aquele homem, de uma certa maneira, se ascendeu aos céus, morreu ali, e eu creio que ele está com Cristo, irmãos, porque nós não somos salvos por aquilo que a gente faz, ou verdadeiramente por alguma obra que a gente possa realizar. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele não reparte isso para que nenhuma carne se vanglorie. Efésios fala claramente isso. Paulo ensina isso para a carta, para os Efésios.
Então eu acredito fielmente que aquele homem está na glória. E aquele homem, por mais difícil que tenha sido a conversão, eu entendo que não deve ter sido muito agradável ficar pendurado ali, ter as suas pernas quebradas para que você morra. Eu acredito que não deve ter sido muito agradável para aquele homem o momento da sua conversão. Mas ele foi. Só que nós ficamos. Nós um dia fomos salvos como ele, nós um dia ouvimos a palavra como ele, só que nós não fomos para a glória. Nós continuamos nos confrontando. Nós continuamos verdadeiramente olhando para as nossas fraquezas, olhando para os nossos desafios, olhando para a nossa vontade, para a nossa carne, tendo que negá-la, e muitas vezes é difícil. Muitas vezes é complicado. E quando nós olhamos para essa vida cristã, muitas vezes nós temos vontade de jogar a toalha. Muitas vezes nós temos vontade de se entregar. Parece tão fácil, né, para quem não é de Deus? Não parece tão fácil? Eu poderia ter mentido e conseguido. Aquele camarada mentiu e conseguiu. Aquele camarada mentiu e todo mundo acreditou nele e foi atrás dele. E ele continua mentindo. Então, poxa vida, parece tão fácil nós nos entregarmos às paixões do mundo, nos entregarmos às nossas vontades, sabe? Até o salmista falou, quando eu olho para a prosperidade do ímpio, meu irmão, os meus pés vacilam. Porque tem horas que é muito fácil, tem horas que é muito bom. E aí quando você decide que você vai verdadeiramente jogar a toalha, vem alguém aqui assim dentro do seu coração e te dá um cutucãozinho e fala assim, você sabe que eu estou aqui, né? Aí você fala, é verdade, eu sei que você está aí. Mas filho, eu sei que é difícil, mas eu fui enviado para te ajudar, eu sou o Consolador. E a gente sabe que se nós nos lançarmos verdadeiramente às nossas vontades, se nós nos entregarmos verdadeiramente a fazer aquilo que a nossa carne quer, a dar na orelha mesmo, a responder mesmo, a simplesmente viver a minha vida do jeito que eu quero, a gente sabe que a gente vai perder algo muito maior. A gente sabe que tem algo muito maior em jogo, em risco. Porém, quando a gente olha para o outro lado, parece que a vida com Deus é tão difícil. Ela é regada de tribulações, de dúvidas, de dedicação. Parece que a coisa é inatingível, inalcançável. Parece que eu nunca vou ser bom o suficiente para estar ali. Sabe, as guerras são difíceis, as ciladas que o inimigo nos coloca apavorantes. Se você não percebeu, Satanás hoje tem até um programa na Netflix. E talvez você seja pego defendendo Satanás. É verdade, eu já peguei alguém que eu falei assim, você assiste essa série? Ela falou, assisto. E como é? Ele é sarcástico, é interessante. Eu falei, olha, Satanás é interessante, que bom. Que legal ouvir isso, olha como a nossa visão está sendo distorcida e a gente está defendendo o inimigo e nem sabe. Muitas vezes você passa até mais tempo assistindo a série lá do Satanás, lá, eu não sei como chama, acho que é Lúcifer do que lendo a Bíblia. Talvez se eu perguntar para você aqui, eu nunca assisti, irmão, sério. Nunca assisti e não encorajo quem queira fazê-lo. Se você quiser, amém. Mas eu não encorajo você a fazê-lo. Porque isso vai distorcer a sua visão. Isso vai, de uma certa maneira, plantar uma semente dentro do seu coração contra a palavra de Deus. E talvez você ouça a resposta que eu ouvi. Ele não parece ser tão mal assim. Eu lembro que uma das frases que essa pessoa me falou, que ela sabe que está errado, mas ela continua fazendo,
foi que ele diz assim: eu não sou tão mal, foi meu pai que me fez assim, mano. Mas, dentro desse contexto, nós estamos inseridos nesse mundo. Como eu disse, o ladrão da cruz aceitou e foi. E nós continuamos. E aí, meu irmão? Como nós vamos nos posicionar agora que nós aceitamos a Cristo? E agora, irmãos? Como eu caminho? Quem dera, e hoje eu falo com toda a propriedade do mundo, quem dera fosse eu naquela cruz. Porque eu tinha absoluta certeza, meu irmão, que ao final da minha tribulaçãozinha ali eu estava na glória. Mas eu estou aqui, caminhando. Mas para a honra e glória do Senhor crescendo, me aperfeiçoando, e eu espero que você tenha essa visão. Paulo, quando traz aqui Romanos, na verdade o livro de Romanos inteiro, ele é considerada uma das maiores cartas, não simplesmente porque Lutero se baseou nela para trazer a reforma, mas porque ela é rica. Ela é uma das cartas mais ricas em doutrinas e vontade de Deus de todo o Novo Testamento. Romanos, num resumo bem simples, ele vem trazendo primeiramente a nossa vida com Deus, a alegria de estarmos com Deus, a veracidade de nos confrontarmos com a nossa natureza humana, e no finalzinho do versículo aqui, ele traz preceitos para que nós caminhemos com Cristo. Ele traz preceitos para que o cristão aprenda a andar conforme a vontade de Deus. E aqui no capítulo 12, eu acho que ele divide fantástico. Como nós devemos, então, agora que aceitamos Jesus, nos portar no mundo e nos portar no reino. E antes que nós entremos nesses dois conceitos aqui, que eu destaquei, eu gostaria de chamar a atenção para como Paulo aborda. Como Paulo aborda esse assunto sobre nós. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E no versículo 3 ele fala assim: e pela graça que me foi dada, digo. Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo está nos dando uma orientação aqui de como nós devemos nos posicionar frente à sociedade. Como deve ser o seu proceder agora que você aceitou a Cristo? E no versículo 3, Paulo entra em como deve ser o seu proceder agora que você é um cidadão do reino. Como deve ser o seu proceder agora que você aceitou a Cristo? Só que antes que ele entre nesses dois assuntos, Paulo ele começa dizendo: pela misericórdia de Deus, e no versículo 3, pela graça. Quando Paulo ele aponta para a nossa vida como sociedade, como pessoas que estão inseridas em um mundo, e esse mundo onde não é feita a vontade de Deus, Paulo ele apela para a misericórdia. E quando Paulo se inclina a nos falar como nós devemos nos portar no reino de Deus, Paulo usa a palavra graça. Porque misericórdia, e buscando uma definição da palavra misericórdia, a melhor definição que eu achei foi: Deus não nos dá aquilo que merecemos. Essa é a melhor definição de misericórdia que eu encontrei no Evangelho, buscando para entender essa palavra. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Porém, quando ele vai falar sobre o reino e como nós devemos nos portar frente à nova caminhada com Deus, ele usa a palavra graça, que é extremamente o contrário. Graça significa favor imerecido. E se nós pudermos colocar um contexto na palavra graça, uma definição na palavra graça, seria exatamente o oposto de misericórdia. É de nos dar aquilo que não merecemos.
Eu vou falar mais devagar para que a gente entenda. Por que Paulo, quando fala sobre o nosso proceder no mundo, por que Paulo, quando fala do nosso proceder na sociedade, ele apela para a palavra misericórdia? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Porque nós somos falhos. A palavra aponta para nós como vasos de barro, que foi colocado um algo muito grande dentro. Nós temos fraquezas, nós temos desafios, muitas vezes não aceitamos, muitas vezes não cumprimos a vontade de Deus. Então, para que a gente avance no mundo, para que a gente verdadeiramente seja cristão no mundo, para que verdadeiramente nós nos encaixemos nesse contexto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é só pela misericórdia de Deus, porque infelizmente uma hora nós vamos falhar. Uma hora, meu irmão, nós não vamos estar tão bens assim. Uma hora você vai chutar o balde. Uma hora você vai responder. Uma hora você não vai estar no seu melhor dia, meu irmão, e ai daquele que cruzar o teu caminho. Então, se nós vivemos como cristãos hoje, em uma sociedade, nós precisamos trazer o entendimento que nós só fazemos isso pela misericórdia que Deus tem da minha vida e da sua vida. Por outro lado, parece muito lindo nós estarmos aqui em cima. E aí nós pegamos alguns pregadores legalistas, espiritualistas, que querem de uma certa maneira se opor à pessoa que está assistindo, e eles querem de uma certa maneira elevar o seu nome, e eles dizem que não, eu estou aqui porque eu oro, porque eu jejuo. Olha, ninguém jejua como eu, ninguém ora como eu. Olha como eu sou espiritual. Você quer ser homem de Deus? Seja igual a mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Só que se é exercido qualquer função, meu irmão, qualquer função no reino, é única e exclusivamente pela graça. Que nós verdadeiramente possamos trazer essa verdade e nos confrontarmos. Como eu disse aqui no dia da Santa Ceia, quem é digno? Se o maior homem que nasceu de uma mulher, que foi João Batista, não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, quem é digno de fazer algo no reino? Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, nada. Então, se nós exercemos ou deixamos de exercer alguma coisa no reino, se alguém fala em nome do Senhor, se alguém cura, se alguém liberta, é única e exclusivamente pela graça que Deus tem sobre a vida daquela pessoa. Porque nós não somos merecedores de nada, irmão. Muito pelo contrário, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Por isso fazemos. E se vivemos, é porque Deus não nos dá aquilo que merecemos. Misericórdia. Que você possa guardar isso no seu coração. Porque hoje existem muitas pessoas frustradas, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, quando Paulo, ele entra nesse contexto de e agora? E agora? Aceitei Jesus. E agora? Paulo vai nos trazer alguns direcionamentos. Eu convido você a ler a carta de Romanos durante essa semana. Aliás, se você assiste Lúcifer, para. E vai ler a Bíblia, irmãos. Vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai aprender aquilo que Ele quer com a tua vida. Vai ser uma tocha, um luzeiro em lugar escuro, em trevas. Vai levar uma palavra de vida, de verdade. Quando você vê alguém caído, falando, o meu casamento acabou. Não seja aquela pessoa que fala, o meu está ruim também. Não, seja aquela pessoa que traga um ânimo novo, traga uma verdade. Uma vez eu me deparei com uma pessoa que estava se separando. Ele falou para mim, eu já fiz de tudo. Eu falei, você não fez de tudo. E depois eu vim descobrir lá na frente que ele era uma pessoa que conhecia a verdade. E em algum momento da sua vida ele parou de seguir a verdade. E é claro, meu irmão, que quando você para de seguir a verdade, a mentira começa a te seguir.
Ele, infelizmente, se separou, destruiu a sua vida conjugal. Hoje a mulher dele está com um novo relacionamento, ele está com outro relacionamento. Os filhos, infelizmente, estão lá. Mas quando ele veio falar comigo, eu falei, não, você não fez de tudo. Você ainda não entregou esse relacionamento nas mãos do Senhor. Você ainda não buscou de joelhos que o Senhor restaure a sua casa. Você não buscou ainda a vontade de Deus para a sua vida nesse relacionamento, então você não fez de tudo. Então que nós possamos ser esse tipo de pessoa, que traga uma palavra de vida, uma palavra de verdade, uma palavra de consolo, e você só dá aquilo que você tem. O vaso só derrama o azeite que tem dentro dele. Então se você se enche de coisas horríveis que estão no mundo, o que você vai dar? O que você vai dar? Paulo, quando ele traz os direcionamentos para a nossa vida cristã, ele não traz para que a gente ache bonito. Ele traz para que a gente viva. Ele traz para que a gente coloque em prática, para que a gente exerça aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Na minha última oportunidade eu disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o aceitar Jesus verdadeiramente não é vir aqui na frente, levantar a mão e falar assim, eu aceito o nosso Senhor Jesus. Não, meu irmão, não, sinto muito. Não. O aceitar Jesus é aceitar o caminho que Ele tem para a tua vida. É manifestar verdadeiramente Jesus Cristo na sua vida. Aceitar a Jesus é aceitar aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque se você vier aqui na frente, dizer algumas palavras, repetir algumas palavras, voltar para o seu lugar e continuar manifestando o seu eu, você não aceitou. Você não aceitou. Então quando o Paulo traz aqui, ele não traz para que a gente ache bonito. Paulo traz para que a gente exerça verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele começa dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele apela para o sistema sacrificial. E isso pega. Porque quem gosta de fazer sacrifício? Se a gente entender o contexto do sacrifício no Velho Testamento, era trazido um cordeiro perfeito, sem defeito, para que fosse entregue. Então os sacerdotes amolavam ali o cordeiro, preparavam o cordeiro, e o seu sangue era aspergido nas coisas sagradas e nos pecadores, para que o pecado deles fosse retirado. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente ele, entrava no Santo do Santo, onde ficava a Arca da Aliança. Como ele também era pecador, ele dava um sacrifício por si mesmo e pelo povo. Hebreus, no capítulo 7, 8 e 9, vai explicar isso muito bem. Então ele entregava um sacrifício por ele e por seu povo. Por isso que foi necessário o sacrifício de Cristo, porque o ministério de Moisés não era perfeito. O ministério de Moisés, o sacerdote também era pecador. Então, para que existisse um sistema perfeito, só tinha que ser um que foi perfeito. E qual era o sacrifício perfeito? Não existia um sacrifício perfeito. Então, nada mais justo que sacrificar o perfeito. Então, ele se deu por nós. Obrigado, Venção. Por isso que esse sistema sacrificial funcionou hoje para a minha vida e para a tua vida com Jesus. Porque o sacrifício que foi dado na cruz, ele foi perfeito, ele foi suficiente. Nós não precisamos mais de sangues de bode e de cordeiro. Aliás, eu abro uma aspas aqui, onde você acha que o inimigo aprendeu a sacrificar animal? Guarda no seu coração aí. Mas nós não precisamos mais disso. Para alcançarmos, nós não precisamos mais de sacrifícios. Tanto é que a palavra do dízimo foi: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Porque o objetivo do sistema sacrificial não é a oferta. O sistema sacrificial que Paulo traz aqui não é o cordeiro perfeito.
Porque se fosse nós entregarmos o Cordeiro o perfeito, vamos lá, meu irmão, vamos lá. Quantas vezes você já chegou aqui arrebentado? Quantas vezes nós chegamos no reino sem forças nem para falar, sem forças nem para clamar a Deus? A gente chega aqui, quantos cultos eu já tive que eu só chorava, porque eu estava num momento de santificação, eu estava num momento de libertação, eu precisava que Deus entrasse na minha vida, eu precisava que Deus me transformasse, porque eu era ruim. E eu não era ruim, é que diante de Deus, meu irmão, quem é bom? Então quanto mais você Tem uma frase que eu acho fantástica, e eu não vou lembrar agora quem falou, mas se alguém souber pode falar, que o homem só sabe o quanto ele é ruim quando ele tenta ficar bom. O homem só sabe o quanto ele é ruim quando ele se esforça para ficar bom. Então Paulo apela para o sistema sacrificial para que nós possamos viver em um mundo caído, porque o objetivo do sacrifício não é o cordeiro. Talvez muitos não vão concordar comigo, mas eu vou tentar explicar. Abraão fugiu o nome do filho dele, misericórdia. Isaac, obrigado. Abraão e Isaac. Deus veio e fala assim, me dá o seu filho Isaac como sacrifício. Eu imagino como aqueles 3 dias de caminhada, de quando ele deixou o pessoal ali no pé do monte até chegar no ponto do sacrifício, foi angustiante para Abraão. Eu imagino, minha filha quebrou o pé, já cortou meu coração. Eu imagino quão difícil deve ter sido para Abraão chegar até aquele momento. E quando ele chega, ele que colocou a vontade de Deus acima de todos, Deus ele fala, não toca no menino. Eu já sei o que existe dentro do seu coração. E aí, apareceu um cordeiro preso pelos chifres, no galho de uma árvore. Ele pega o cordeiro, amola, prepara e entrega. Você acha que Deus não é capaz, se Ele quisesse um sacrifício perfeito, dar o sacrifício? Fazer para Ele mesmo o sacrifício? Deus proveu para si o cordeiro. Então toda vez que você falava, você tem que dar o sacrifício de Abraão. Desculpa, irmão. Responde para essa pessoa que falar isso. Deus proveu para si o cordeiro. Porque Ele proveu para si o cordeiro. Então, o sistema sacrificial não diz respeito à oferta em si, mas diz respeito ao coração do ofertante. Quando Paulo traz aqui, rogo-vos pela misericórdia que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Paulo está falando para nós, se você tivesse o cordeiro perfeito, você daria? Se nós tivéssemos em posse do cordeiro perfeito, nós entregaríamos ao Senhor ou falaríamos, meu precioso, esse aqui ninguém tira de mim? O sistema sacrificial que Paulo aponta para que a gente consiga viver em um mundo caído é exatamente esse. É um momento de entrega que nós temos no nosso coração. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar a profundidade que Paulo fala aqui, mas por favor, ore a Deus. Coloque esse versículo diante das suas orações e peça para Deus ensinar a ser um sacrifício vivo, porque hoje as coisas materiais estão tomando o lugar do Senhor. Hoje não tem problema, irmão, você gostar de algo. Eu gosto de carro, eu tenho um Fusquinha, eu gosto dele. Não tem problema nenhum nisso. Mas ele não pode tirar a grandeza de Deus dentro da minha vida. Eu tinha um sonho, eu sou formado engenheiro. Eu tinha um sonho de exercer a profissão. Só que Deus me chamou para o ministério da palavra. E ali você fala, ai meu Deus, não dá para se dedicar a tudo. Não dá, a gente vive muito pouco. Se Deus quiser me fazer, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Mas o meu desejo pessoal não pode estar acima de Deus.
Então, se eu quero algo, se eu quero muito algo, esse querer que eu tenho na minha vida não pode ser maior do que o Deus tem para a minha vida. Esse é o viver como um sacrifício vivo. Não tem problema você gostar de uma série do Netflix, a não ser Lúcifer. Essa aí tem. Mas não tem problema você gostar de uma série do Netflix. O problema é você ficar um sábado e um domingo enterrado na televisão, porque você quer ver o final da temporada, e você perdeu o culto, você tirou um momento de adoração que você poderia ter tido, você não teve um momento de oração, você não teve um momento de palavra, e você vai enfrentar uma semana inteira em uma selva. Como você acha que você vai vencer? Então não tem problema o querer algo, o gostar de algo, muito pelo contrário. O problema é a adoração que nós damos para esse algo. Por quê? Porque aonde está o seu desejo, ali estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. O Senhor sabe que nós somos vasos de barro, e porque Ele recebe muitas vezes a nossa adoração com a gente arrebentado aí nessa cadeira? Por que muitas vezes nós chegamos na igreja e a gente não consegue nem louvar? Louvado e adorado seja o nome do Senhor, o louvor é uma bênção. Mas a gente não consegue nem louvar. E por que Ele recebe? Porque nós estamos ali de coração. Porque nós estamos nos entregando como sacrifício vivo de coração. Você podia estar buscando a resposta em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Ele recebe a nossa adoração, porque se Ele for olhar para a oferta, você não tem nada para oferecer. Mas Ele recebe, porque Ele vê que o seu coração está inclinado nele. Porque a sua vida está inclinada nele. É por isso que Ele aponta para o sistema sacrificial. Alguns anos atrás, eu não sei mais ou menos quantos, eu vi um movimento em algumas irmãs que eu conhecia em alguns ministérios, e elas começaram a aparecer sem cabelo. Falei, ô louco. Elas raspavam a cabeça mesmo. Aí eu fui buscar, porque eu falei, nossa, estranho, né? E eu conversei com uma que quase fez isso. Ela falou assim, olha que lindo, nós estamos ofertando a nossa beleza a Deus. Eu falei, pode parar por aí, irmã. Pode parar por aí. Isso é sacrifício de tolo. Você me desculpe, mas não adianta nada você raspar a sua cabeça, oferecer a sua beleza ao Senhor, se você continua com um coração corrupto, se você continua sendo fofoqueira, maldizente, mentirosa, não adianta. O Senhor quer um sacrifício vivo, o Senhor quer um culto racional, o Senhor quer que nós saibamos o que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos e quem Ele é. O Senhor que pode mudar todas as coisas, esse é o vosso culto racional. Por isso que para nós vivermos nesse mundo caído, nós precisamos da misericórdia. E embaixo da misericórdia, entregar o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso corpo, a nossa vida. Você tem migalhas para entregar para o Senhor? Entregue de todo o vosso coração, que Ele é poderoso para juntar todas as migalhas e fazer algo novo delas. Seu coração está despedaçado, irmãos, destruído. Entregue esses pedaços na mão do Senhor, que Ele é poderoso para reconstruir todas as coisas. Não permita que um desejo carnal, seja ele uma posição social, uma posição profissional, se sobressaia aquilo que Deus tem para a tua vida. Nada que possa nascer de uma mentira possa abençoar a tua vida. Nada que possa nascer de algo que você fez de errado possa dar certo no final. Os meios não justificam os fins para o cristão. Se a gente começar errado, vai acabar errado, porque Deus não está nesse negócio. Então que nós possamos viver numa sociedade como essa, como um sacrifício vivo, santo e agradável,
que é o nosso culto racional, apontando diretamente para o seu coração. E ele continua dando mais um preceito que eu gostaria de trazer aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o transformar pela renovação da nossa mente? É isso que você está fazendo sentado aí todo domingo. É isso que você faz quando você senta no seu sofá e fala: esse momento é meu com Deus. Eu vou orar, eu vou ler uma palavra e eu vou buscar entendimento do que o Senhor tem para a minha vida através disso. Isso é o transformar, a renovação da nossa mente. Nós fomos renovados, nos foi proposto um novo caminho, nos foi proposta uma nova direção, um algo novo, um algo que nós não conhecíamos, muito maior do que nós mesmos. Então que nós fomos transformados, então nós devemos inserir essa transformação dentro do nosso coração. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você recebeu uma mente renovada, e uma mente renovada através da palavra de Deus, através do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O que você está esperando para colocar isso em prática? Irmãos, você só colherá os frutos do reino quando começar a plantar os reinos. Você só começará a ver as coisas de Deus manifestas na sua vida quando você começar a plantar isso em você. Enquanto você manifestar o seu eu, a sua vontade, o seu desejo, é você que está na liderança. Você já percebeu por que o Senhor diz: eu sou o Senhor? Não é interessante? Antes da minha conversão, eu gostava muito de ler Paulo Coelho. Adorava os livros dele. Quando eu me converti, eu tive um espanto, porque eu lembrei de uma frase que ele disse em um dos seus livros. Não lembro agora se foi num livro ou numa entrevista. Mas ele falou assim: eu andava muito com o Raul Seixas, tal, e o Raul foi o senhor do seu tempo. Na hora, perdidão no mundo, aquilo não me fez muito sentido. Quando eu me converti e eu ouvi Deus falando: eu sou o Senhor, aquilo fez todo o sentido do mundo. Eu não quero ser o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele esteja na direção. Por quê, meu irmão? Por que eu tenho que me transformar segundo a renovação da minha mente? Porque eu tenho que trazer à existência aquilo que Ele está andando. Porque Deus não deixou escrito isso para que eu e você achasse lindo, maravilhoso, virasse as costas e esquecesse o que Ele está falando. Não. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se transformar pela renovação da sua mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Parece tão lógico, não parece? O que nós estamos esperando para transformarmos pela renovação da nossa mente? A nossa mente foi renovada com novos preceitos, foi feito um reset. E foram colocados um novo HD, aonde nesse HD existem novos parâmetros de vida. Só que o velho HD está aqui, ó. Eu costumo brincar até, né? De vez em quando, aquele homem que eu afoguei lá na água do batismo, de vez em quando ele dá uma debatidinha lá no fundo da piscina. Lá. Eu tenho que dar umas pisadinhas para ele continuar lá. Fica aí. Você não tem mais lugar aqui não. Aqui não. Porque todo mundo é assim, nós somos gente, nós somos carne, nós somos humanos. Então nós precisamos nos transformar segundo a renovação que foi colocada na nossa mente. Eu era uma pessoa que não perdoava, hoje eu perdoo. Perdoo! Perdoo, irmão, porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Nós precisamos aprender a renovar a nossa vida com a renovação que foi colocada na nossa mente. Nós precisamos começar a colocar em prática.
para que a gente possa ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu gostaria de mais uma vez enfatizar isso. Enquanto você manifestar a sua vontade, as suas decisões, é os seus frutos que você está colhendo. Por isso que muitas vezes você senta à noite, depois de um dia atribulado, olha para sua esposa, como eu já fiz muitas vezes, e fala assim: por que não dá certo comigo? É perseguição. Ninguém gosta de mim. Vamos recapitular o que eu fiz. Eu não fiz nada que Deus mandou. Não tem como eu chegar no final do dia e achar que eu vou colher algum fruto de Deus para a minha vida. Não tem como. Mas eu já cheguei arrebentado depois de um dia atribulado, com a certeza que eu fiz a vontade de Deus. Isso foi maravilhoso. Não sei se eu ainda estou vivendo essa plenitude do agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não acho que eu não consegui ainda mensurar qual seja essa profundidade. Mas que nós possamos buscar através da renovação da nossa mente. Isso é o viver do cristão em sociedade. Só que nós também estamos inseridos no reino. Nós também estamos inseridos na igreja. E quando a gente deixa um pouquinho o nosso eu de lado e começa a se envolver mais, em qual posição eu deveria estar? O que eu deveria fazer? O que Deus espera de mim? E aí a gente chuta aquela bola lá no alto, né? Você sempre foi o terceiro reserva do goleiro. Mas agora que Deus te chamou, meu irmão, não, eu vou me candidatar a ser o catador de pênalti. O primeiro. E muitas vezes a gente se frustra. Muitas vezes nós não entendemos o nosso proceder no reino. E nós não entendemos qual seja o nosso papel. É claro que quando Deus nos transforma, quando nós temos uma conversão genuína, a gente quer participar de tudo. A gente quer estar em tudo, sabe? E é muito bom, é muito gostoso. E a gente acaba, de uma certa maneira, acreditando que aquilo só acontece porque eu estou lá. Não, meu irmão, não. Aquilo não acontece porque eu e você estamos lá. Aquilo acontece porque o Senhor está lá. Aquilo acontece porque Deus está lá. E é muito fácil nós nos perdermos no nosso ego dentro do reino de Deus. Eu acho fantástica. Eu não estou puxando o saco não, irmãos, porque eu não preciso disso. Graças a Deus eu não preciso disso. Mas eu acho fantástica a postura do pastor Wilde quando ele falou de comemorar o aniversário dele. Parece uma besteira, né? Parece uma besteira. Então vai comemorar o de todo mundo? Não, então o meu também não. Porque eu não sou diferente de ninguém aqui dentro. Isso é bíblico, isso é uma postura que o sacerdote tem que ter. Por quê? Porque é muito fácil se perder. É muito fácil a gente acreditar que o culto é para nós. É muito fácil acreditar que sou eu que manifesto o reino. É muito fácil acreditar que os dízimos são para mim. É muito fácil você se perder. Então Paulo, ele direciona nós aqui, pela graça que nos foi dada, a cada um dentre vós não pensei em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros de um dos outros, porém com diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, para que a gente viva no reino, de uma maneira sensata, que agrada a Deus, e de uma certa maneira não nos frustre, porque eu acho que o que mais tem hoje dentro da igreja são pessoas frustradas. Ah, eu queria tocar no louvor, mas talvez Deus não te chamou para isso. Talvez, o meu ministério começou no ministério infantil. Comecei há 12 anos atrás dando aula para adolescentes de
12 a 16 anos, 14 a 16 anos, era muito legal. Na hora, é um ministério que assim, você sabe quem está lá embaixo hoje? Não. Você nem sabe o quanto aquela pessoa que está lá embaixo se preparou para dar uma aulinha para aquelas crianças hoje. E meu irmão, aquele ministério me consumia, porque você não sabe o que é um convertidinho de 15 anos, querendo saber de tudo. Perguntas fantásticas, e você tem que ter a resposta, porque você foi colocado para dar a resposta. Então eu tinha que ler Bíblia, eu tinha que estudar, porque, meu irmão, foi um ministério que Deus me deu. Eu não estava à frente da igreja, muitos membros nem sabiam que eu era do Ministério Infantil. Eu sou tão apaixonado pelo Ministério Infantil que eu não larguei ele até hoje. É muito bom você ver jovens hoje, já adultos, como eu vejo. Talvez a Bia esteja assistindo isso uma vez. Ela é uma jovenzinha que acompanhou comigo, desde pequenininha. E ela está no Senhor até hoje, manifestando a graça de Deus. E isso é maravilhoso. Então, o proceder no reino não é uma hierarquia. Infelizmente, não vai dar tempo, porque eu tinha separado Mateus no capítulo 20 para nós lermos. Mas eu só vou falar aqui rapidamente. Chega a mãe de 2 discípulos e dizem: ei, quando você chegar no seu reino, permita que o meu filho se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí ele fala assim: você sabe mesmo o que você está pedindo, mulher? Tem certeza? Eles não se assentará à minha direita e à minha esquerda? Não me diz respeito. Só se diz respeito a quem o meu pai determinar que se assentará à minha direita e à sua esquerda. O pedido dela não tem problema. Ela fez um pedido ao Senhor. Para ela pareceu justo pedir que os seus 2 filhos se sentassem ao lado de Jesus. O problema é o que foi gerado nos outros discípulos, porque eles se indignaram. Ai, ele quer sentar do lado de Jesus. Aí Jesus olhou para aquilo tudo e falou: ei, não é assim no meio de vós. Não, no mundo o maior se sobressai sobre o menor, mas aqui não. Eu sou o maior e vim para servir. Então não tem diferença aquele que serve lá embaixo na salinha, aquele que está fazendo um café, aquele lindão ali, o Valdir, trazendo a bandeja do café, que talvez você nem vai olhar para ele agora, e alguém que está pregando aqui na frente, ou o irmão Marcos que fez o louvor. Todos estamos trabalhando para o reino. Temos o nosso chamado. O que faz a diferença é entregarmos esse chamado de Deus da melhor maneira que nós pudermos. Sabe, se for profecia, seja a porção da fé que Deus lhe deu. Se ministério, dedique-se. Se ensino, esmereça-o em fazê-lo. Porque no reino não existe hierarquia. Se nós estamos aqui hoje, ontem nós estávamos sentados aí. Se hoje nós estamos aqui em cima, é única e exclusivamente pela graça. E não faz diferença nenhuma eu que estou aqui em cima e o irmão Ney que está lá na frente recebendo os irmãos. Aliás, eu acho que a responsabilidade dele é tão grande quanto a minha. Porque se eu falar alguma besteira aqui, talvez você não volte mais. E se ele receber alguém lá de cara fechada, talvez alguém fale: eu não quero voltar nessa igreja não. Você é doido. Então a responsabilidade dele lá na frente talvez seja igual a minha aqui em cima. Porque nós somos um corpo. Nós juntos manifestamos aquilo que o Senhor tem na terra. Jesus vai explicar isso também na parábola. Meu Deus, fugiu a parábola agora, mas glória a Deus. Jesus vai manifestar isso também em outros momentos da Bíblia, nos ensinando que nós somos um corpo, que não existe hierarquia, porque o que importa é o que Deus está vendo de nosso coração lá em cima. Eu não quero saber se o homem está vendo o que eu faço. Não. Muito pelo contrário. Eu quero saber o que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Porque se o homem te levantar, Deus vai te pôr sentado. Agora, se o homem quiser que você fique sentado, meu irmão,
Desculpa, se o homem quiser que você fique sentado e Deus mandar você se levantar, não haverá homem que te bote sentado. Amém, irmãos? Então, nesse momento, se você ainda não foi chamado para exercer, seja um ministério, seja um chamado, seja uma função, não negligencie aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Cresça em oração, cresça em leitura da palavra, pratique o perdão. Pratique o perdão enquanto você é anônimo, porque se porventura Deus te levantar aí, como nós cantamos aqui, e Ele engrandecerá o seu nome, tudo que você fizer ganhará uma proporção muito maior. Então cresça enquanto você está nessa caminhada. Eu não estou fazendo nada, ninguém me chama para fazer nada, então eu não vou fazer. Não, meu irmão, não é o homem que chama, é Deus. Não é o homem que levanta, é Deus. Se Deus manda nós trabalharmos para o homem de uma maneira sensata, imagina o que nós vamos fazer para Deus. Então que nós não negligenciemos o nosso chamado. Se eu e você estamos aqui, João vai começar falando que Jesus era a luz do mundo. Mateus no capítulo 5 vai falar que vós sois a luz do mundo. Você é uma luz que brilha nas trevas. Talvez você não saiba nada, talvez você se converteu ontem. Mas se naquela reunião de família você se deparar com alguma coisa assim que fugiu do controle, você fala, peraí, será que nós podemos orar, meu irmão? Meu irmão, Deus vai te usar poderosamente. E você vai transformar aquele ambiente, aquela situação. Eu aceitei Jesus. E agora? Agora você vai viver Jesus. Agora você vai pegar tudo isso que eu falei aqui, vai trazer para a sua vida, e não vai achar que não foi com você. Agora você vai pegar tudo isso e vai falar, como eu posso ser um sacrifício vivo? Como eu posso transformar pela renovação da minha mente? E como eu posso abençoar o reino? À medida da fé que Deus me deu. Amém, meus irmãos? Amém? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Que nós possamos verdadeiramente entender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Que nós possamos, quando nos confrontarmos com essa pergunta, e agora? Aceitei Jesus. Que o direcionamento venha ao meu e ao seu coração, amém? Vamos nos colocar de pé, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. E como é de costume, eu gostaria de orar. Mas eu gostaria de orar para que essa palavra verdadeiramente não seja mais uma palavra que você ouviu em mais um domingo. Eu gostaria de orar para que verdadeiramente você cumpra o que diz Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque ele será comparado à árvore plantada a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação certa. Que eu e você possamos meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você está se transformando segundo a renovação da sua mente. E você está entregando o verdadeiro sacrifício para Cristo, que é o seu coração. Feche seus olhos. Peça para Deus que nada tire essa verdade do seu coração. Pai, agradeço ao Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Senhor, é uma dificuldade, aceitamos Cristo e agora? Continuamos a andar nesse mundo caído, nos confrontando, não estamos numa cruz, onde nós nos encontraremos com o Senhor em alguns momentos. Não, Pai, podem se passar anos, mas nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando a Ti, que nós possamos aprender a andar segundo a Tua vontade. Eu peço a cada um dos meus irmãos, Pai, que em o nome santo de Jesus, quebre toda a barreira que o inimigo colocou em seus corações.
tudo aquilo que vem tirar, Senhor, a verdade e a vida, a certeza que eles podem, Senhor, se transformar conforme a Tua verdade, que eles podem ser capazes de manifestar o Teu reino. Eu repreendo agora no meio da Sua igreja em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que essa palavra, Senhor, arda nos corações dos meus irmãos, para que eles experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, sei que não estou só.